Sim, gosta ainda, né? Não sei, contra a regra, talvez. Tá bom, pessoal, hoje nós estamos na aula 14. Vocês não precisam acompanhar pelo celular. Vou até silenciar o meu aqui, porque senão ele vai ficar me, me atazanando, tá? E desculpem o atraso. A chuva trouxe para todo mundo assim um pouco de problemas, né? E dificuldades, e para mim também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Lucas 22 e João 18. Quem tiver as escrituras, os seus celulares, eu vou marcar aqui uma lousa para a gente ficar. Então, Lucas 22 e João 18, tá? Como vocês viram, ou quem está acompanhando as aulas, vocês perceberam que durante essas últimas aulas nós estamos falando tratando especialmente sobre esse período aqui, tá? Esse momento aqui, um momento em que Jesus Cristo, além de ser a semana que ele vai, que antecede a sua expiação e morte, mas toda aquela preparação, vou repetir de novo, tudo que aconteceu durante essa semana na vida do Salvador foi uma preparação para aqueles momentos culminantes, tanto no jardim do Getsemane como na cruz, tá? E ele estava muito preocupado de que os seus apóstolos entendessem a importância de algo que nós vamos estar comentando aqui já já, né? De um ensinamento, tá? Que é interessante porque tudo que foi registrado aqui, para nós hoje, é um tesouro inestimável. Sem essas informações, sem essas escrituras maravilhosas, nós não poderíamos hoje aprender e entender melhor sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu vou colocar aqui, só como uma lembrança, que nós estamos falando sobre a última ceia. Tá? Essa daqui é uma cena, sim, mais comum, né? Tamanho do durex, né? É o que eu tinha em mão, nada. Eu faço então, aqui. E a frase é: não se faça a minha vontade, senão a sua. Tá? Vocês lembram alguma coisa das aulas anteriores? O que aconteceu? Alguma situação que aconteceu antes de Lucas 22 e João 18? Bom, estudando essa semana, eu pude me lembrar da Semana da Páscoa, que a gente tinha estudado isso, então, já me preparando para a aula de domingo, eu pude lembrar, nossa, olha, e é um tema tão bom que a gente, se tiver mais uma oportunidade esse ano ainda, eu acho que não vai ter, mas se tivesse de estudar essas partes, ia ser ótimo, ia ser tão bom quanto, porque de fato é algo muito importante. Porém, algo que não se menciona aí, que a gente mencionou muito das aulas passadas, foi sobre a entrada triunfal, que eu acho que gostei muito de ter aprendido, e aprendi, acho que 1 ou 2 semanas atrás, a gente voltou a aprender sobre isso, como tinha aprendido na semana lá da Páscoa, e foi uma semana de conferência, então, assim, é algo que eu pude relembrar estudando isso. Então. Obrigada. Então, ele lembrou da abertura. Sim. Literalmente, né? O início da semana do Salvador Jesus Cristo foi ele entrando em Jerusalém com algumas características, né? Que é a Domingo de Ramos. Por que se chama Domingo de Ramos, ou Dia de Ramos? Pelo gesto feito por eles, né? Era um gesto que eles usavam somente para reis.
Ou eram folhas, ou suas mantos, né? Era muito comum eles usarem muitos mantos, né? Então, eles tiravam o manto, seu próprio manto, e estendiam no chão para que aquela pessoa passasse, né? Então, e tudo isso, se eu tive a oportunidade de dar aula do Velho Testamento ano passado, nós pudemos ver um pouco em Zacarias, né? Ele citando Isaías, citando alguns momentos, tá? Mas o que eu gostaria de tratar com vocês agora é o significado de uma palavra. Qual é o significado da palavra trair? O que significa essa palavra? Ela tem muitos significados. Fala um pra gente. Eu não sei se esse significado está no dicionário, mas uma coisa que veio na minha mente foi afastar. Não sei por quê. Não é um significado literal, mas é um significado sentimental. Né? Vamos dizer que é um resultado. Quem trai, afasta. Afasta aquele que ele traiu, né? Afasta aqueles que sabem da traição, né? Mas, se você quiser pesquisar, mas afasta ele não caberia aqui. É uma consequência, mas não como definição. Alguém mais lembra de alguma outra? Mentir. Faz parte da mentira. Eu acho que trair é uma quebra de confiança. Ótimo. Uma quebra de confiança. Isso mesmo, é uma delas. Enganar. Opa. Enganar também entra. Que mais? Pode ler. Pode falar. Uma é só, não fala todas. Não, você estava vendo a definição literal. Quebra de fidelidade prometida. Quebra de uma promessa, quebra da fidelidade. Que mais? Pode-se dizer que quem trai se torna um traidor? Sim. Pode? Deserta de alguma coisa? Desertar, abandonar. Por isso você pensou em afastar, né? Na verdade, afastar veio porque o A, na linguagem, ele vem para antagônicos, né? Para o oposto. Então, atrair é de proximidade. Se a gente tirasse o A, ia ser trair, ia afastar. Entendi. No entanto, está correto. No entanto, neste caso, a gente analisa diferente. de uma forma diferente, né? Tudo acho que vai depender também de como está ali. Tá. Lograr, também eu copiei algumas, tá? Armar uma cilada, também é um significado da traição. Vender, né? Eu falei para vocês, vender. Por que vender? Lembra das 30 moedas? No caso, não vender, estou vendendo um durex. Mas no caso, Judas vendeu uma informação. Ele literalmente vendeu Jesus Cristo. Na palavra, vamos falar literalmente, porque foi isso mesmo que ele fez. Tá? Vocês já foram traídos? Em algum momento da vida de vocês já foram traídos? Não precisa falar qual foi a situação, tá? Eu já, quando a minha irmã conta pra minha mãe que Tá vendo? Ela tá lembrando aí, né? Como vocês se sentiram no momento em que foram traídos? Pode ser uma coisa pequena, mas não dá para comparar, por exemplo, uma pessoa, né, mais velha, como eu, casada, tudo. Talvez eu tenha vivenciado algumas experiências de traição dentro da minha vida familiar que vocês ainda não viveram, né? Mas talvez vocês conheçam pessoas que viveram situações de traição, né? Foi fácil. Vocês acham que é fácil isso? Não é nada fácil. Quem já passou por isso pode ter sido até por uma pequena coisa. Uma amiga, né? Às vezes, quando eu dava aula, eu via algumas jovens
do ensino fundamental, sétima, oitava série, ficavam muito tristes, porque elas estavam paquerando alguém, comentavam com a amiga, e a amiga sorrateiramente ia lá e acabava ficando com o rapazinho. Então, você via jovens chorando, às vezes, nos cantos. Mas para elas estarem chorando, imagina o sentimento. Não importa que ela tenha 14 anos, que ela tem 13 anos. É uma pessoa que tinha uma intenção e, diante daquela intenção que ela tinha de se aproximar de alguém, outra pessoa, sabendo disso, foi lá e tirou aquilo dela. Tá? E ela acabou ficando... O sentimento, vocês devem imaginar, tristeza, angústia, tem um monte de sentimento, raiva, mágoa. São inúmeras as possibilidades do sentimento que a pessoa pode se sentir, tá? Inclusive, isso não só afeta a nossa mente, afeta nosso espírito, nossa mente, nosso corpo, que a gente fica desanimado, desmotivado, né? Agora eu pergunto para vocês, como que vocês acham que Jesus Cristo sentiu? Para ele não foi surpresa saber que Judas ia traí-lo. Ele sabia. Ele sabia. Ele conhecia o coração de Judas. Mas ele amava Judas. Tanto amava que ele compartilhou o pão e a água com Judas. Lavou os pés de Judas. Ele ensinou, nem por um momento, durante todo o processo dos 3 anos de ensinamento que ele teve, ele tratou Judas diferente dos demais. Eu até fico pensando, né? Eu diria assim, é que é estranho, mas imagina uma mãe de um rapaz que faz, ou uma moça, muitas coisas erradas. Por mais que ela sofra, ela tem sempre a esperança de que aquele rapaz ou aquela moça possa mudar de atitude. Daquele filho ou filha possa mudar de atitude, porque ela o ama. Ela quer que ele ande no caminho certo. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha em Mateus 25:15. Quem pode ler para nós? Mateus 25. Isso mesmo. Posso. Por favor. E a um deles 5 talentos. Mateus 25, 15. Isso, 26:15. Ah, tá. Desculpem, gente, eu errei aqui no número. E disse que me. Opa! E disse-me que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles arbitraram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Então, vamos lá. Quem está falando com quem aí? Ele está falando com os soldados. Com os sacerdotes. Tá? Judas estava falando com eles. Então, era uma negociação. Não importava, eu não sei se vai dar tempo para a gente ler, mas não, o presidente Talmage, ele faz um comentário que não importava se era 30 moedas, se era 50 moedas. Judas não estava ali para regatear, para fazer assim, para chegar num preço maior. Ele estava para entregar. O que oferecer, ele aceitou. Ele estava para trás. Se eles oferecessem uma moeda, ele aceitava. Mas aí, o que esses homens fizeram? Eles se basearam na lei. E a lei, o que diz? Eu já tinha até comentado isso com vocês antes, numa aula anterior. Ela diz que um escravo vale 30 moedas de prata. Ou tem uma outra citação que diz que você paga 30 moedas para matar um escravo ou um servo. Então, se
mandam matar um escravo, um servo, você ganha 30 moedas de prata para fazer isso, para realizar esse trabalho. Então, olha só o preço pelo qual Judas traiu. E nós vemos, então, vamos dar uma olhadinha em Lucas 22, 1, 3. Vamos acompanhar aqui a escritura. Quem pode ler para a gente? Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Tá. Nada chamou a atenção de vocês aí? De alguns eu sei que chamou a atenção, porque nós já comentamos isso em sala de aula. Vamos ver se vocês lembram o que a gente comentou em sala de aula sobre essa escritura. Por aula não veio muito na cabeça, mas assim, era perto da Páscoa. Já era algo que já tinha na profecia. Então eu falava, opa, vai acontecer algo. Se eu estivesse lá e se tivesse mais ou menos conhecimento, eu ia falar, não, vai acontecer algo esse fim de semana. Eles não estavam no primeiro dia, já tinha passado alguns dias, tá? Eles estavam ali Estava perto ali, estava perto já de na quinta-feira mesmo, né? Que foi quando houve a expiação, né? Então, eu vou ler para vocês, porque eu escrevi, não coloquei para leitura. O Bruce R. Macon, o The Talmage e o Bruce R. Macon que fazem um comentário, e eles dizem assim, talvez, prestem atenção no termo entrou, e Satanás entrou nele. Será que Satanás entrou em Judas? Em que momento a gente já viu isso nas Escrituras? Em que momento, vocês lembram? Tem relatos de espíritos que se apossavam de corpos, mas não precisamente. Não precisamente. O gadareno que saiu lá do meio dos túmulos, ele estava cheio de espíritos, tá? Eu marquei um outro aqui, que eu não estou vendo aqui agora, que está em Mateus, que vem um só e ele pergunta, Senhor, né, me deixa, né? Que quero eu contigo. E o Senhor também o expulsa. Mas deixa eu ler para vocês. Talvez tenha entrado, pois Satanás é um homem espiritual, que não tem um corpo. E nós sabemos que tem o poder. Um ser que foi filho de Deus na pré-existência e que foi expulso dos céus por causa de sua rebeldia. Ele e seus seguidores espirituais têm poder, e em alguns casos, de entrar nos corpos dos homens. Muitas vezes são expulsos pelo poder do sacerdócio, dessas moradas onde entram ilegalmente. Em Marcos 1, 21, Marcos 1, do 21 ao 28, nós não vamos ler, tá? Mas se vocês olharem, é essa citação que eu falei do homem que vem, né? E ele está possuído, e o demônio já fala, né? Satanás, o espírito que está dentro já fala, né? Não tenho nada contigo. Mas ele mesmo assim o expulsa. Mas aí o Helder, você está abrindo? Ótimo. Se você achar alguma coisa interessante, sempre. Mas aí continua dizendo, porém, se o corpo de Judas não estava literalmente possuído por Satanás, ainda assim, esse traiçoeiro, membro dos 12, estava totalmente submisso à vontade do demônio. Antes de Judas haver vendido Cristo aos judeus, ele se havia vendido a si mesmo, ao diabo, tendo se tornado servo de Satanás e realizada a ordem de seu mestre. Lembra, nós nunca vamos cometer um pecado grande de uma vez. Não é isso que a gente aprende e ensina? Por que as mães, os pais devem ensinar seus filhos desde pequeno? Porque nós nunca vamos cometer um pecado grande de uma vez. Nós vamos começar com pecadinhos. E antes de Judas cometer esse grande pecado, ele com certeza cometeu muitos outros, até o ponto dele se entregar totalmente para Satanás.
E às vezes nós fazemos isso de formas pequenas, com pequenos atos, pequenos pensamentos, pequenas ações. Por isso que nós sabemos que se nós estamos assistindo TV, passa uma cena imprópria. O problema não é que o espírito vai embora quando a cena passa. Em que momento que o espírito vai embora? Quando você não muda. Oh, obrigada. Quando a gente não muda. Em que momento aquele rapaz ou aquela moça deixa de ser um bom partido, um bom namorado ou namorada para a gente? Em que momento deixaria? Quando trai. Quando trai, quando tenta ir além, conhece nossos princípios, mas não nos respeita. Sabe, tenta burlar as nossas barreiras de aprendizado, de conceitos que nós aprendemos, e se aproveita das nossas fragilidades, tanto homem quanto mulher, tá? Então, isso são pequenos pecados que vai culminar onde? Um pecado maior, num erro maior. E que aí a pessoa pode ir muito mais longe, dependendo do que acontecer. A gente sabe que tem casos de traições que terminam com um pecado mais grave, né, que é o assassinato. Então, pra vocês terem uma ideia, às vezes a gente pensa que Satanás toma conta de alguém, naquele momento, nossa, ele fez aquilo, mas não funciona assim. Algum comentário? Você leu aí a escritura? Você viu algum comentário? Não achou. Faltou-me algumas imagens, tá? Algumas para mostrar para vocês. Mas depois, lembra naquele momento em que o soldado chega e Jesus Cristo é beijado por Judas? Que atitude Jesus Cristo teve? Eu acho interessante a palavra que ele fala para ele, né? Judas com um beijo no rosto atrás do filho do homem, e depois ele fala para ele, eu acho interessante, estava lendo o Cristo Vivo hoje, ou melhor, Jesus o Cristo, e aí ele fala assim, que ele usa a nomenclatura que ele usava com os apóstolos, né? Que você falou que ele o amava, né? Mesmo ele fazendo aquilo, e ele fala, amigo, faz o que vieste. O que vier, exatamente. Eu gosto muito dessa imagem. Vocês sabem, vocês lembram a representação? O mar em fúria, e aí Pedro anda nas águas, e Jesus Cristo dá-lhe a mão. Eu tenho certeza, nós até acho que já falamos sobre isso, que se Judas tivesse pedido perdão, ele teria sido perdoado. Mas o erro foi dentro dele, foi tão grande. Ele já tinha, como diz, né? Ele mesmo já tinha se vendido. Ele já tinha feito muito mais outras coisas. Ele não tinha mais. Não conseguiu mais voltar atrás. Então, eu acredito que o Senhor está sempre esperando que a gente encontre o caminho de volta. Ele está sempre buscando que a gente encontre o caminho de volta. Como que as nossas ações demonstram que nós estamos dispostos a amar nosso Salvador Jesus Cristo? Como têm sido nossas ações com respeito a isso? Como tem sido, hein? Eu quero que vocês meditem um pouco, que vocês pensem um pouco, tá? Põe a citação para a gente aí. Começa assim, Judas tomou a iniciativa. Tem aqui. Quem pode ler para nós? Aí, muito. Judas tomou a iniciativa. Ele procurou os principais dos sacerdotes, decidiu trair seu senhor, pediu dinheiro, foi um ato deliberado, voluntário e premeditado. Conforme profetizado por Zacarias, Judas traiu o Salvador por 30 moedas de prata.
Essa quantia era o preço de um escravo pela lei de Moisés, e mostra quão pouco valor Judas e os principais dos sacerdotes davam a Jesus. Acho que ficou bem claro para a gente, né? Quem pode ler o próximo? Já aproveita e lê o próximo, que tem uma sequência. Tá, diz assim: lemos no Evangelho de Lucas. Entrou, porém, Satanás em Judas. O elder Bruce R. McConaughey escreveu: Satanás não tem nenhum poder sobre a alma humana, a menos que este lhe seja concedido. As pessoas somente se tornam sujeitas a ele quando dão ouvidos às suas tentações. Em outras palavras, Judas foi um traidor maligno por causa de sua iniquidade pessoal, porque preferiu viver segundo a maneira do mundo, porque amava mais Satanás do que a Deus. Ele realmente se tornara carnal, sensual e diabólico, por escolha própria. Foi uma decisão. Com certeza ele teve chances e oportunidades de voltar atrás. Olha só, gente, ele foi um apóstolo, ele andou ao lado de Jesus Cristo, ele viu milagres acontecendo. Vocês já viram algum milagre? Como vocês se sentiriam? Bia, desculpa, em qual momento, se você pudesse visualizar um milagre de Jesus Cristo, qual você gostaria de estar presente? Cada um de vocês pensem rápido. É uma pergunta difícil. Qual eu gostaria de estar presente? Enquanto ela pensa. Ver ele andar sobre as águas. Não, é quando ele reviveu Lázaro. Eu ia falar Lázaro. Porque ele estava morto e aí, o cara voltou. Eu queria muito ver Lázaro. Eu também gostaria de ver isso. Quando ele pegou paraplégico? Aquele que entrou pelo telhado. Vamos pegar ela aqui de surpresa. Qual milagre? Se você pudesse visualizar, estar presente num milagre de Jesus Cristo, qual você faz? Se eu pudesse estar presente, a certeza que seria ele falando, Senhor, posso ir até aqui pelas águas, e aí, quando o Pedro afunda, ele vai e resgata, sabe? Nossa, eu gostaria de presente. Gente, eu não sei vocês, mas é claro, né? Mas eu acho que eu gostaria de estar. Nossa, os milagres é muito difícil, todos são muito bons, mas também, eu considero o Getsemane, o momento dele no Getsemane um milagre. Ele é o único que poderia suportar tudo isso. Eu acho que eu gostaria de estar lá para ouvir ele falar as palavras, sabe? Para ver a situação. Acho que é o momento de maior contrição de Jesus Cristo. Até um pouco depois ali, quando ele curou a orelha do soldado, ele ia falar, vocês estão vendo mesmo quem vocês querem prender? Vocês têm ideia? Todo mundo já se cortou. Doeu. Nossa, é horrível. Imagina, cortou a orelha. Eu tive de morte. A gente não sabe se cortou ela inteira ou se cortou uma parte, mas cortou a orelha. A orelha. E Jesus Cristo, o que ele fez? Conta. Imagine. Como se tivesse passado uma hora. Fica aí. Imagina um soldado. Aquele soldado que estava ali para prender Jesus Cristo. Que ele sabia de todas as tramóias. Vocês conseguem imaginar a reação? Ele deve ter ficado... Eu assisti um filme de Mel Gibson, eu estava assistindo esses dias, e mostra o soldado assim, ó, parado. Ele não conseguia reagir. Enquanto eles colocavam a ferro Jesus Cristo e levavam, aquele soldado que viu sua orelha decepada, do jeito que ele estava ali no chão, ele ficou. Porque ele não conseguia reagir. Porque, de repente, ele viu alguma coisa. Como se chama isso? Ter um testemunho? Qual a diferença de um testemunho de uma conversão? Ele viu o milagre, né? Então, assim, talvez tenha sido o primeiro dele, que talvez depois ele está trabalhando, por ele não estar ali
não ser a crença dele, talvez ele não acompanhava Cristo, mas quando ele viu o que aconteceu com ele ficou atônito, assim, então não tinha reação. Todo mundo fala dele, né? Todo mundo está falando de Jesus Cristo. Tá? E de repente é ele que recebe o milagre. É ele que é abençoado. Ele não pediu nada. Ele recebeu porque o Senhor realmente repreendeu. Pedro, né? Ô danadinho, né? Tinha uma água, tá bom? A gente usa algumas imagens, depois você vai colocar para nós, né? Mas a do pão, Põe água? isso. Em Lucas 22, em Mateus, em Marcos, em João, cita a oração do pão, o momento em que Jesus Cristo compartilha o pão e ele explica. Vamos ver. Vamos ver primeiro Lucas 22, 15 e 16. O 22? É, Lucas 22. isso, que é o que nós estamos estudando. Lucas 22, o 15 e o 16. Quem pode ler para a gente? Eu posso. E disse-lhes: desejai muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Não ficou meio estranha essa segunda frase? Leiam vocês com atenção. Porque vos digo que não a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Parece que está faltando algo, não está? Joseph Smith, inspirado, traduziu, ele é chamado de tradução de Joseph Smith. Depois, se vocês sabem como encontrar... Ah, tá aqui, você. No aplicativo, sabe? Não aqui. Quando você quiser entrar em todas as traduções de Joseph Smith, você vai lá e ele fez muitas. Na edição agora da Bíblia tem no final. Exatamente. Tem agora a nova versão, a nova edição, né? E Joseph Smith, se ele tivesse vivido mais algum tempo, ele teria feito muitas outras. Só que ele não pôde fazer. André, vocês que estão com aberto aí, quem pode ler? Lê para a gente. Olha o que ele fala. Ele começa no até. Até que se cumpra o que está escrito nos profetas acerca de mim, então partilharei convosco. Não está explicando para nós? Ele está dizendo que essa é a última vez que ele vai tomar o saco, está ali, compartilhar o pão com eles. E que ele vai embora. E que isso só vai acontecer novamente quando se cumprir tudo o que está sendo predito. Então, quando nós esperamos que se cumpra isso novamente? Quando vocês acham? Até que? Quando seria, então, esse até que? Até que se cumpra tudo o que é previsto. Quando? Podemos dizer que é na segunda vinda? Só depois disso. Na segunda vinda de Jesus Cristo. Tem muitas predições. As escrituras são claras sobre os acontecimentos da segunda vinda. E enquanto todas elas não acontecerem, ele não virá. E quando ele voltar, ele vai poder sentar-se novamente, porque na realidade vai estar o reino de Deus reinando aqui na Terra. Na igreja, existem muitos emblemas e símbolos. Aliás, nas nossas vidas também. Alguém tem alguma lembrança de algum emblema que faz vocês lembrarem de alguma coisa que vocês... Um presente, um colar, uma foto. Você tem alguma coisa assim guardado? O que você tem? Aí minha mãe fala que sou acumuladora, que tudo que eu ganho eu guardo.
Eu não consigo jogar nada fora, porque eu acho que tem muito sentimento, por mais que seja uma cartinha. Tanto que eu tenho todas as cartinhas guardadas. Mas algo que eu tenho guardado, que para mim é algo muito importante, e algo que tem muito significado, parece simples. Mas é até hoje a minha primeira régua de quando eu completei a leitura do livro de Mormon. E eu olho para isso e falo, nossa, eu fiquei tão feliz naquela época quando eu completei todo, sabe? E aí, no final, eu consegui concluir a leitura do livro de Mormon. E eu guardo isso porque para mim é importante. E saber que com 14 anos de idade eu consegui fazer isso. Na época do seminário, eu consegui cumprir com uma meta. Então, é simples, é uma folha com vários riscos, né? E algumas anotações, mas eu concluí, então eu sempre posso fazer de novo, né? Legal. Mais alguém? Não precisa ter uma régua de escrituras. Mas alguém mais tem alguma coisa que simboliza algo para vocês? Que vocês têm ali, vocês olham aquilo e aquilo lembra para vocês algo bom, de preferência. Eu sei que tem coisas ruins também, mas algo bom. Eu sou igual a Estela, eu guardo muita coisa. Esse monte de acumulador. Mas tem um que eu guardo desde o Versailles de 2019, aquele crachá, né? Que eu tive. Ah, eu também. Eu guardo uma desde 2014. E aí eu guardo lá e foi muito importante para mim. Claro, uma pessoa é uma oportunidade maravilhosa para todo mundo, né? Mas para mim foi um momento muito importante porque foi quando eu descobri que eu poderia buscar por mim mesma. Foi quando eu descobri que o Senhor poderia me responder pessoalmente, sabe? Não precisaria ser através de. Tudo bem que tem os profetas e eu Os acredito anjos, neles, tudo mais. mas eu sabia que não precisava de algo, se não precisava ser através de outras pessoas, assim, que o Senhor poderia falar comigo através das escrituras. O Marco colocou no chat aqui que a plaqueta dele, talvez da missão, e o crachá da FSI foram momentos únicos na vida dele. Bacana. Você tá quietinha aí, você? O que que você tem de... Cara de acumuladora também. Eu pensei na minha plaqueta, mas eu tenho muitas bugigangas. Muitas. E eu tenho muitos mimos que eu ganhei das irmãs enquanto eu estava na missão. Com enfeite de árvore de Natal, ímãs de área que eu passei. Da missão. Muito bom. O que é mais importante quando vocês veem esse símbolo para vocês? É a recordação ou é o evento? É o objeto em si ou é o evento? Alguns é recordação, outros é evento. As da missão é mais recordação, mas tem outros que são mais eventos. Então, vamos lembrar aqui. Vamos ver em Lucas a oração do sacramento. Quem pode abrir e ler para nós? Do 17 ao 20, se eu não me engano. Lucas 22. Meu celular é muito chato, ele apaga. Lucas 22, 17 ao 20. Só dá uma confirmadinha aí para ver se eu não errei. Não, não errei. Acho que é isso aí mesmo. Eu preciso mudar a configuração dele. O 17, isso. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Tá. Tá. O que ele está fazendo com o pão e com a água naquele momento? Ele já está passando o primeiro simbolismo de como poder recordá-lo quando ele partisse. Gente, Jesus Cristo estava vivendo numa festa simbólica. O que essa festa simbólica representava a Páscoa para eles na época? Libertação. Libertação do Egito. Nessa libertação, eles lembram que
houve muitas pestes, né? E no final, a 10ª e a mais poderosa de todas foi o Espírito do Senhor que passou e morreram todos os primogênitos. Só assim eterneceu o coração do faraó. E isso há aproximadamente 1.500 anos atrás. Quer dizer, o povo judaico estava vivendo uma recordação, não estava? Se recordando, todo ano, recordando. E Jesus Cristo, naquele momento, ele estava trazendo outra recordação, outro emblema. Mas eu vou pedir para vocês abrirem no celular de vocês, então, das traduções de Joseph Smith, para a gente poder ler na íntegra a tradução dele que fala de Marcos 14, de 22 a 25. Marcos, vocês vão lá na tradução. Ou é o meu, gente? Que horror! Acontece. Estou em aula, querido. Geralmente fica assim. É, o meu também, eu nem sei o toque do meu. É. Não é que ele não sabia mesmo, tá? Que eu estava em aula. Ah, esqueci qual que é a escritura? Marcos 14, do 20 ao 26. Tradução de Joseph Smith. Posso começar? Achou? Por favor, lê toda a do pão primeiro. Prestem atenção no que está sendo, o que ele está pedindo para nós e o que ele está oferecendo. E enquanto eles comiam, tomou Jesus pão e abençoou, e partiu, e deu-lhe e disse: Tomai-o e comei. Eis que isso fareis em memória de meu corpo, pois todas as vezes que o fizerdes, lembrar-vos-ei desta hora em que estive convosco. O que ele está pedindo para nós? O que ele está pedindo? Eu gostei no final do dia ele fala que estive com Cristo, ele sempre esteve com o Salvador. Recordar que a gente tem essa oportunidade do domingo, né, uma vez por semana, nos aproximar dele mais uma vez. A gente já esteve próximo dele, a gente só precisa apenas manter esse contato. Exatamente. Lê o próximo para a gente, do vinho. E ele tomou o cálice, e tendo dado graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isso é em memória de meu sangue, que é derramado por muitos. E o novo testamento que vos dou, porque de mim testificareis a todo mundo. E sempre que realizardes essa ordenança, lembrar-vos-eis de mim nesta hora em que eu estive convosco. E bebi convosco deste cálice, a última vez em meu ministério. Em verdade vos digo, disso prestarei testemunho, porque não beberei mais do fruto da vide convosco, até aquele dia em que o beba novo no reino de Deus. E eles se entristeceram e choraram por ele. O que ele está? Ele está instituindo o sacramento. Ele está instituindo uma recordação, uma forma de nós recordarmos dele em duas situações. A primeira é se nós comermos do pão, nós vamos lembrar dele fisicamente. E a segunda, tá? Se nós tomarmos do vinho que, por inspiração, nós usamos hoje a água, é para nós nos lembrarmos do quê? Do sangue. Por que do sangue? Sacrifício. Sacrifício expiatório. Como uma memória de que o corpo, ele deu a vida dele na cruz. E o sangue, ele deu a vida dele. Ele sofreu. Nós vamos, se der tempo, nós vamos comentar rapidamente o tipo de sofrimento que ele teve. A Bia já falou alguma coisa hoje, de que nenhum homem seria capaz de passar pelo que ele passou. Gente, as pessoas acham de outras instituições, ou as pessoas que não têm conhecimento, acham
que o pior, que quando Jesus Cristo disse ao Pai, né, se queres, passa de mim esse cálice. Ele estava desistindo. Não, que ele estava com medo de morrer na cruz. Que ele estava com medo do que ia acontecer com ele. Ele não sabia que ia morrer na cruz, mas ele estava temendo o que ia acontecer com ele na mão dos soldados. É bem fiel, morrer, Lucas. Ia ser mais fácil. Mas não é. Não, tô dizendo que para ele, eu acho que para mim, né? O mais impressionante é que ele escolheu viver. Ele estava lá, passando pelos nossos pecados, ele tinha o poder de entregar a vida dele naquele momento. Ele não precisava ter passado por aquela experiência se ele não quisesse. Ele tinha o poder para fazer isso. Mas ele escolheu viver naquele momento. Ele Por quê? escolheu passar por aquilo E teve uma razão. porque ele que precisava passar por aquilo por nós. Porque a gente não poderia dar nenhum valor em resgate da nossa alma, porque a gente já era devedor. Você vai dar o quê se você deve? Você não tem zero na conta, você vai pagar por quê? Duas razões. Uma, ele amava o Pai Celestial. Ele ama o Pai Celestial profundamente. E ele obedeceu. Ele sabia que ele precisava fazer isso porque o Pai Celestial também tinha determinado. Mas ele estava fazendo isso porque ele também nos amava. E essa era a única forma que ele tinha de nos resgatar. Não tinha outra forma. Não havia outro meio. Não existe outro meio. Então, eu gostaria muito de pedir para vocês que vocês pudessem pensar em algo, em uma forma do sacramento, daquele momento do pão e da água, ser para vocês um momento importante, um momento de recordação. Talvez, como o Henrique disse, estudar um pouco mais, né? Gente, nós estudamos tão pouco, né? Mas se nós pudéssemos estudar profundamente, nós passaríamos muito. Um ano não seria o suficiente para a gente aprender. Teria muita coisa, porque o Espírito ia abrir os céus, ia nos ajudar a aprender, a entender muitas coisas. E nós, eu não sei vocês, eu sou muito curiosa. Eu sempre teria algo mais para perguntar. Eu sempre teria algo mais para querer saber. A Bia também, eu tenho certeza. A Júlia Biano, eu dei para ela algo para ela ler. Começa com Quase um Milênio. Vê se ela está aí, se ela pode ler para nós. Oi, eu posso ler sim. Deixa bem alto. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, eu vou ler uma citação, na verdade, uma declaração do Elder Bruce R. McConkie, que diz assim: Quase 1 milênio e meio depois de Jeová ter dado a Páscoa a Israel, ele próprio, vivendo entre os homens mortais, estava preparando-se para comemorar a cerimônia para cumprir a lei dada por Moisés, a fim de tornar-se o Cordeiro Pascual, um cordeiro sem mancha ou defeito, cujo sangue vertido seria oferecido pela libertação espiritual de todos os homens e seu livramento das cadeias do pecado. Os preparativos para esta última Páscoa do ministério do Nosso Senhor, uma Páscoa que seria lembrada para sempre pela Igreja como a última ceia, foram feitos por Pedro e João, conforme orientados pela visão profética de Jesus. A ceia propriamente dita deve ter sido realizada na casa de um discípulo, pois os dois apóstolos tiveram apenas que mencionar a vontade do Mestre para que a sala superior ficasse à sua disposição. Essa foi a última Páscoa aprovada. Depois do sacrifício de Cristo, como Cordeiro Pascual, essa antiga ordenança teve fim e outros símbolos aprovados, os que fazem parte do sacramento da ceia do Senhor, passaram a ser utilizados pelo povo do Senhor. Atualmente, única comemoração adequada da Páscoa é no sentido espiritual mencionada por Paulo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não
com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Conversar. Você quer fazer algum comentário, Júlia? Não ouviu? Não, acho que. Júlia, você quer fazer algum comentário? Oi, desculpa, minha internet está um pouquinho ruim. Mas eu acho que lendo isso eu pude perceber um pouquinho mais da importância do simbolismo, né, do sacramento. Eu acho que é como o Paulo falou, não comemorar a Páscoa com coisas que sejam como fora do Evangelho. A gente pode fazer isso, mas a gente realmente pensar no real significado, pensar no sacrifício, o que aquilo era. Então eu acho que é mais a gente ver a parte espiritual das coisas. E talvez não foi essa aula, foi algumas aulas passadas. E tem uma parte que fala sobre quando Maria, se não me engano, ela comprou um guento muito, mas muito valioso. E depois dava para fazer comparação. Como que tratamos aquilo que valorizamos? Então, um vendeu Cristo por 30 moedas, enquanto o lavou os pés, né, e enxugou com seus cabelos por quase 300 denários, que é muito mais do que 30 moedas. E é tanto que Judas olha e fala, por que não venderes e deres aos pobres? Né? Um sarcasmo, de certa forma, né? Mas aí Jesus Cristo fala que ela teve mais compaixão, né, em saber que ela o valorizou porque ela o amava. E eu fiquei com essa pergunta em mente, né? Como que a gente trata aquilo que valorizamos? Como que tratamos aquilo que amamos em nossa vida? Há dois opostos, nitidamente, nas escrituras, né? E ambos relatam sobre como cada um cuidou de Cristo de uma maneira. E quando a gente simboliza o sacramento, né, a gente pode estar pensando como que nós podemos tratar essa ocasião em nossa vida. Se nós realmente amamos o Salvador, será que o sacramento ele vai ser apenas mais uma reunião dominical ou ele vai se tornar aquele momento que possa valorizar isso um pouco mais? Eu trouxe isso para mim, é só um comentário. Não, ótimo. O que nós podemos fazer para tornar a reunião, nosso momento, o momento do sacramento, um momento especial para nós? O que nós podemos fazer? O que vocês sugerem que possa ser feito? Estamos ali, os jovens do sacerdócio preparam pão, preparam a água ali e fazem a oração, vão fazer a oração. Nós estamos prestes a começar a cantar o hino. O que nós podemos fazer para tornar aquele momento realmente, fazer com que nossa mente, nosso coração se volte para aquilo que Jesus Cristo gostaria, dar o devido valor? O que vocês sugerem? Eu ia fazer um comentário, né? Deve. Como nós temos não tantos hinos sacramentais que a gente canta com frequência, geralmente são os mesmos. São 3 hinos que foram escolhidos para cantar todos. A gente canta no mês, né? Tipo, não de 4, um por cada dia por cada domingo do mês, e daí a gente repete os mesmos hinos. A gente passa despercebidos a sinceridade que esses hinos eles transpassam, né? Que estão realmente prestes ao Senhor, principalmente os hinos sacramentais. Eu tenho o hábito de ponderar os hinos sacramentais. Eu tive uma experiência muito sagrada com o hino Jesus de Nazaré, Mestre e Rei. Eu estava na missão e eu tenho um defeito muito grande. Eu nunca acho que eu fiz o suficiente. E não importa se o Senhor ele me pediu para fazer tal coisa, eu vou terminar e eu vou achar que eu não fiz o suficiente. Eu vou achar que a minha semana eu não me dediquei o suficiente ao Senhor. E esse hino, ele fala sobre essa prece de um desejo de fazer mais pelo Senhor e de gratidão.
Você me permite ler uma partezinha? Oi? Posso ler uma partezinha dele? Compartilhar? Pode. Ele fala, né, que fala da surpresa de o Senhor ter decidido baixar do céu para nos resgatar. E resgatar da onde? Da Vila Babel, né? Ele fala no final. Mas o segundo estrofe foi o que, na verdade, me transformou naquele domingo. Eu tava clamando ao Senhor, eu falei, Senhor, eu nem sei se... Eu sei que eu não cometi nenhum pecado, mas eu não sei se eu vou tomar do sacramento com alegria. E a segunda estrofe fala: hoje, ao partilhar deste teu pão, ouvimos outra vez a oração, que testemunho dá de nosso amor, e prometemos ter maior fervor. Essa estrofe, ela conseguiu dizer o que eu não estava conseguindo dizer ao Senhor, que eu amava, e eu sentia que eu não tinha feito tanto quanto eu deveria, mas que eu tinha o desejo de fazer mais. E quando eu escutei este hino, eu fui escutar a oração sacramental. O primeiro verso, ele fala que sempre se lembram dele. A segunda oração, que é a oração da água, falam que desejam se lembrar dele, desejam recordar sempre do Senhor. E era isso, e o Senhor falou, eu senti, né, o Senhor falando, tá tudo bem, eu sei que você quer renovar esse convênio comigo. Eu sei que você quer honestamente fazer isso. E eu entendi o sacramento como realmente, como o que ele realmente é, né? E eu fiz um convênio comigo de que eu aproveitaria mais o sacramento. E essa é uma coisa que me faz sentir o Espírito quando eu estou no sacramento, é prestar atenção nas palavras do hino, ponderar elas e transformar o hino em uma oração. Uma prece ao Senhor. Obrigada. Vou aproveitar o gancho do que ela falou. E se vocês tivessem que fazer uma reta acho que minha filha pôs aí, ele até faz uma pergunta. Se vocês tivessem que fazer uma reta, uma reta não, um traço, né? Para representar o desenvolvimento, o desenvolvimento espiritual pessoal de vocês, tá? Aí ele sugere três traços. Eu vou colocar na lousa, porque para poder, ele sugere um traço assim, né? Aqui está o quadro. Ele sugere um assim, né? Uhum. Que a pessoa sobe e desce, sobe e desce. Aí ele sugere um que a pessoa cresce direto, não é isso? E um que a pessoa vem pequenininho, pequenininho, depois... É isso mesmo? Uhum. Tá? Ele dá essas três sugestões. Não sei se vocês se encaixam em alguma delas. De cabeça para baixo também. Não sei. Mas vocês podem, se vocês quiserem, em algum momento, tentar colocar no papel o crescimento espiritual de vocês. Tá? Tentar se analisar. Sabe, como um bom líder, não sei se vocês sabem, devem saber, todos os presidentes de missão têm uma sala, ou em sua sala, um quadro. E nesse quadro ele tem a foto e o nome de todos os missionários de sua missão. E normalmente ele tem do lado um mapa da sua missão e ali ele tem colocado aonde os missionários estão. Provavelmente ele deve ter um relatório também onde eles passaram, companheiros que tiveram. Por que isso? Porque quando nós visualizamos algo, como um todo, fica mais fácil para a gente compreender. O que vocês acham? Por exemplo, se vocês pegassem um mês, e nesse mês vocês conseguem registrar todas as vezes, todos os dias que vocês oraram ou que leram as escrituras, e vocês olhassem no final do mês, o que vocês diriam? Um acompanhamento de constância
daquele jeito que você vacilou. Daí você quer ninguém. Você ia ter, exatamente. E você ia ter uma noção do quanto você conseguiu. Poxa vida, vocês iam ver os buracos, né? Pode ter. Eu acredito que a Estela gosta muito da régua dela, porque o que ela viu na régua dela? Progresso. Progresso, constância. Ela leu o livro de Mormon todinho naquele percurso. E com certeza, aquela pessoa que começou ali não é a mesma quando terminou a leitura. Aquela pessoa que decidir hoje se ajoelhar e pensar profundamente o que eu posso fazer para melhorar minha experiência e se esforçar para isso, para melhorar a sua experiência espiritual em cada sacramental, em cada momento do sacramento. Não é só tomar o sacramento e ir embora também. Eu tenho certeza que a gente vai mudar. Lembra que eu perguntei para vocês qual era a diferença entre testemunho e entre saber, que é um testemunho, e conversão? Quer ver? Vocês, eu estou passando lá para frente. Vocês lembram quando Jesus Cristo conversa com Pedro e fala para ele que Satanás queria cirandá-lo? Vamos ver onde está isso daí? Só para a gente fechar aqui. Me ajudem. Lucas 22, tem próximo do 30 lá. Acho que é do 31 ao 33, né? Ou 34. 31, né? Tá. Quem pode ler o 31 para gente? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Mas lá na frente, no 33, o que Pedro responde a ele? Podem ler. Onde ele estiver. Então, E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E logo em seguida, o que acontece? O que Jesus Cristo conta para ele? Deve ter doído essa. Que o galo ia cantar, e quando o galo cantar, ele teria negado. Jesus Cristo teria isso. Então, quer dizer que aquele homem, como uma rocha, não tinha um testemunho? Ele tinha um testemunho. Sabe o que ele não tinha? O quê? Conversão. Aí vem a pergunta: o que é conversão? Nós vamos estar só fechando nisso. Eu pedi para minha filha colocar, começa assim: a conversão é mais, muito mais. Posso ler? A conversão é mais, muito mais do que simplesmente deixar de acreditar no que é falso para acreditar no que é verdadeiro. É mais do que a aceitação da veracidade das verdades do Evangelho. É mais do que a aquisição de um testemunho. Converter-se é transformar-se de um estado para o outro. E a conversão ao Evangelho consiste na transformação do homem de seu estado decaído e carnal para um estado de santidade. Eu vou enviar para vocês esse restante, mas eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. O converso é aquele que se despojou, que tirou o homem natural de si, que cedeu aos influxos do Espírito Santo e se tornou santo pela expiação de Cristo. O Senhor, essa pessoa tornou-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir. Gente, quando que a gente é submisso?
É difícil para o nosso eu natural a gente ceder, aceitar, especialmente quando a gente pensa que o outro está sendo injusto conosco. Não é verdade? Nós tendemos até mesmo a responder com uma certa grosseria em algumas circunstâncias. E o que ele está dizendo para nós é que conversão é realmente se submeter. E aí, vocês lembram o que acontece em Alma 7, do 11 ao 13? A Moleque e a Alma pregam numa cidade. E eles eram muito duros de coração. E aí, o que o povo duro de coração faz? Faz um grande buraco, põe fogo. Pega todas as pessoas que acreditaram neles e começa a jogá-los. Juntamente, todos. Lembram disso? Crianças, adultos. Tudo, gente. E naquele momento, imagina, a Alma tinha ajudado o amigo dele a se converter. Imagina o desespero dele, vendo as pessoas sendo amadas. E o que ele pede para a Alma, então? Você lembra? Podem abrir, abrem aí Alma 7, 11, 13, e vamos encerrar. Posso ler o 11? Pode. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isso para que se for para a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades do seu povo. E tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte, e prende o seu povo, e tomará sobre si suas enfermidades, para que lhe se encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. Quem pode ler o 13? Ora, o Espírito sabe todas as coisas. Não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. E eis que agora esse é o testemunho que está em mim. Então, naquele momento em que a Moleque pede para ele estender as mãos e impedir que aquele povo continue matando, jogando na fogueira os membros que tinham, as pessoas que tinham aceitado. Olá, meu querido. Não vou incomodar vocês. Ó, só tá vocês aí, certo? Se quiser, pode fechar o portão lá. Posso o portão que é pedir segurança. Pode trancar. Perdi o fio. O que foi que ele disse? Ele disse exatamente isso. Que não era para ele se preocupar, porque aquelas pessoas, elas já estavam indo em glória para a presença de Deus. E que o que eles estavam fazendo ia recair como justiça, ia ser cobrado delas como justiça. Era uma condenação para aquelas pessoas. Tá? Então, o que Jesus Cristo fez, o sacrifício que ele fez por nós, por incrível que pareça, ele fez por essas pessoas também. Por cada uma dessas pessoas que jogou lá no fogo os seus amigos e conhecidos, só porque eles aceitaram o Evangelho. Quando Jesus Cristo expiou pelo nosso pecado, ele também expiou por Hitler. Ele também expiou por um monte de outras personagens da história que nós sabemos que fizeram muito mal, inclusive por Judas. Ele expiou os pecados de todos. E quando nós lemos, lembra que se levanta, que a gente leu tantas vezes, né? Ele pede para os 3 orar, ficarem ali, vigiarem, e ele se levanta e vai a um tiro de pedra, que deve ser em torno de 50 metros, 100 metros. E lá ele se ajoelha para orar. Ele volta, acorda os apóstolos, eles estão
cansados, que tinha sido um dia difícil, um dia tumultuado. Quando ele volta, diz que ele em agonia. Gente, eu já tive cólica renal, eu tive 3 filhos, mas eu nunca senti agonia, dor de estar agonizante. Eu não sei o que é isso. E as escrituras são claras, dizendo que um anjo, que o Senhor mandou um anjo para consolá-lo. Vocês conseguem imaginar? Ele é um Deus. E esse Deus que até aquele momento, 40 dias de jejum, ele suportou, não suportou? E ele estava ali, deitado, agonizante. E ainda disse, Pai, se tu queres, se não, estou aqui para fazer o que o Senhor mandar. Eu presto o meu testemunho. Pode falar. Perdão. Eu só queria comentar que a gente estava estudando, eu estava dando aula sobre isso também, né? Sobre a expiação de Cristo. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que Cristo, ele sentiu todas as nossas dores, todos os nossos pesares, todos os nossos medos e todas as nossas vergonhas, e muito mais. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, que até o medo, naquele momento Cristo estava com medo. Não pelo que ele estava passando, mas porque ele estava sofrendo o nosso medo, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então, Cristo, ele ama seus filhos de tal maneira que nós não podemos compreender. Ele ama cada uma das almas, porque todas as almas têm uma importância surreal para ele. É tanto que ele era o único, ele era a única pessoa, ele era o único ser, ele era o único Deus que poderia fazer isso, passar por aquilo, suportar aquelas dores, para que a gente pudesse ter um plano perfeito. Obrigada. Que nós possamos, a cada domingo, a cada dia do Senhor, no sacramento, tentar renovar realmente os nossos convênios. Eu me lembro do meu presidente de missão perguntar assim uma vez para a gente, num treinamento: qual de vocês teve uma experiência espiritual hoje? Ninguém respondeu nada. Aí eu pergunto: posso contar para vocês? E hoje alguém teve alguma experiência espiritual? E a semana? Ontem? Semana passada? Então, o dia do sacramento deveria ser uma experiência espiritual, mas poucos de nós vivem isso. Porque requer esforço, requer sacrifício, requer você parar ali e se esforçar, né? E o que nós estamos dispostos? Então, nota, eu tenho algumas coisas que eu fiquei de enviar para vocês, né? Para vocês lerem com calma, com carinho, se quiser, eu também manda para você, e que nós possamos realmente aprender a conhecer o Salvador Jesus Cristo. Difícil, né? E amá-lo muito. Aprender a amar. Toda vez que nós tomarmos o sacramento e nos esforçarmos para tomar o sacramento com dignidade, para entender, realmente nós vamos sair dali muito mais fortalecidos. O Senhor, nós vamos poder ter muito mais o Espírito conosco para nos guiar e nos orientar em todas as coisas. Eu compartilho com vocês essa palavra de testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.